Boa noite para todos, aqui quem fala é o Evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo de canal de bênção para vocês. Vamos fazer agora o comentário sobre a vida do profeta Abracuque, isso mesmo, o profeta Abracuque. Essa é mais um canal falando sobre a palavra de Deus, o canal chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, responsável por este canal lindo e maravilhoso, oficial evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Ou se não, você escreve lá, evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olam. Ou se não, evangelista André Santos, especialista em cultura judaica. Vamos lá para mais uma enquete, mais uma palavra de Deus, mais uma pauta, mais uma paraxá? Vamos lá. O primeiro ponto de vista do livro do profeta Abracuque é que o livro do profeta Abracuque era dividido em 5 fases. Quais são elas? Os pecados de Israel. Segunda fase, a profecia e dispensação de Israel. Terceira fase, a característica de Deus. Quinta fase, a resposta de Deus. E quinta fase, a oração no cântico de Abracuque. Então, essas são as 5 fases do livro de Abracuque. São divididos em 5 partes, em 5 bases. E quando nós olhamos ao segundo ponto de vista do livro do profeta Abracuque, o livro do profeta Abracuque foi escrito no ano 679 ao ano 648 a.C. O autor é o autor mesmo, o próprio Abacuque, baseado no livro de 1 Abracuque, capítulo 1 e versículo 1, ou Abracuque, capítulo 3, versículo 1. Ele é o próprio autor. Ao terceiro ponto de vista do livro do profeta Abracuque, qual era o seu nome? O nome de Abracuque significa aquele que abraça e aquele que está abraçando. Olha só que interessante. O compromisso com Deus significa aquele que está abraçando ou aquele que abraça o compromisso com Deus. Olha que lindo. O nome Abracuque é de uma planta assírica que chamava de abacoco ou abacucu, que quer dizer o nome de Abracuque. O nome Abracuque no aramaico significa Acoque, que significa abraçador de compromisso. Olha que coisa linda e forte. O quarto ponto de vista do livro do profeta Abracuque é que o livro do profeta Abracuque contém 3 capítulos e 56 versículos e 12 perguntas. Ao quinto ponto de vista do livro do profeta Abracuque é que o livro do profeta Abracuque fala de 7 pecados de Judá. Quais são esses 7 pecados de Judá? Primeiro pecado, destruição. Segundo pecado, violência. Terceiro pecado, contenda. Quinto pecado, liturgia. Quinto pecado, violação das leis. Sexto pecado, pecado da injustiça. Sétimo pecado, ímpios que oprimia os justos. Esse eram alguns pecados que o povo de Judá pecavam. Os hebreus, Abracuque, nunca podemos esquecer disso, porque disso que Abracuque, nela tinha exércitos dos corais musicais. Quando nós observamos Abracuque 3, verso 19, fazia parte de um coral musical daquela época. Olha só que interessante. Ao sexto ponto de vista do livro do profeta Abracuque, qual foi o período que foi escrito o livro de Abracuque? Foi num tempo de Faraó Necom, como se diz os historiadores, no fim do domínio de Joaquim.
O sétimo ponto de vista do livro de Abacuque é que o livro do profeta Abacuque era da tribo de Levi e era a sua ocupação e função de ser levita da casa do Senhor. Abacuque viveu nos tempos difíceis como Jó e Jeremias e Asaf. O oitavo ponto de vista do livro do profeta Abacuque é que o livro do profeta Abacuque foi dividido em 6 sequidões. Quais são elas? A primeira seção das sequidões era o diálogo com Abacuque com Deus. Vamos ver? Segunda seção é a concepção de Abacuque sobre a punição e malfeitores. Terceira concepção. Livro é uma oração semelhante aos livros de Salmos, uma celebração do templo. Ao nono ponto de vista do livro de Abacuque é que o livro do profeta Abacuque foi um comentário hebraico no livro de Abacuque, escrito por volta do ano 1 a.C. Então, o livro de Abacuque, ele foi escrito em hebraico. O livro de Abacuque foi escrito em hebraico, comentário de Abacuque. É um comentário de Abacuque com Deus. Olha só que coisa linda e interessante sobre o livro de Abacuque. Que várias biografias revelando que Abacuque, o livro de Abacuque, era um relacionamento de Deus e os seus comentários com Deus escrito em hebraico. Esse é mais um comentário para a glória de Deus. Quero deixar a todos com Shalom Kavai e um ótimo domingo em nome de Jesus.